Inovação na pneumologia. No São Lucas 24 horas de hoje, a doutora Lorena Ferreira Souza, pneumologista do São Lucas Hospital Center, explica sobre os benefícios do aparelho de plexismografia adquirido pelo hospital. Ainda nesta edição, o Dr. Luiz Felipe Sidney, médico intensivista e coordenador da UTI geral, e o Dr. Anderson Dalazen, médico intensivista e cardiologista da instituição, explicam sobre a monitorização dos pacientes na unidade de terapia intensiva. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá! No São Lucas 24 horas de hoje vamos falar sobre um avanço importante na área de pneumologia, o novo aparelho de plexismografia adquirido pelo São Lucas Hospital Center. Este equipamento representa uma inovação no diagnóstico e acompanhamento de doenças respiratórias, e para explicar sobre o funcionamento e os benefícios desse aparelho, eu gostaria de agradecer a presença da doutora Lorena Ferreira de Souza, pneumologista da instituição. Seja bem-vinda novamente ao São Lucas 24 horas, doutora. Muito obrigada pelo convite. E hoje nós vamos falar então sobre um novo aparelho que foi adquirido pelo São Lucas para tratamento de doenças do pulmão. Doutora, eu gostaria que a doutora explicasse, então, começasse explicando pra gente o que é, a gente chama de aparelho de plexismografia, mas vai muito além disso também, né? Doutora, poderia explicar pra gente? Sim, o aparelho que foi adquirido, ele inclui o exame de plexismografia, mas é um aparelho que a gente consegue avaliar a maioria das doenças de forma funcional, é um teste de função pulmonar, né? Então, é incluído o aparelho de espirometria simples, que aí a gente consegue fazer um exame antes do broncodilatador e pós-broncodilatador, que é o exame mais simples assim que a gente tem dentro da pneumologia, que a maioria dos pneumologistas costumam fazer, né? Além desse exame de espirometria, a gente faz a plexismografia, que aí essa plexismografia, ela avalia os volumes lá dentro do pulmão de forma completa. Então, tem uma cabinezinha onde o paciente fica dentro dessa cabine, mas assim, ele é feito de vidro, então o paciente não se sente tipo que tá muito fechado, num local fechado, assim, por causa que é toda de vidro. Então, e é pouco período de alguns minutos ali que fica dentro da cabine. Mas com essa cabine fechada, a gente controla o volume e a pressão externa, então a gente consegue fazer a avaliação dos volumes pulmonares completos, então toda a capacidade pulmonar do paciente, porque a gente, na hora que, na espirometria simples, por exemplo, a gente exala de forma rápida o ar, então às vezes um pouco de ar fica dentro do pulmão, então com esse exame a gente consegue avaliar até esse restinho de ar que ficou, então consegue avaliar várias doenças ali. E além desse exame, que essa é a plexismografia, além disso a gente tem avaliação da difusão pulmonar. A difusão avalia as trocas gasosas, então a membrana alvéolo-capilar, entre o alvéolo, por exemplo, a gente tem a traqueia, os brônquios e chega no alvéolo. E aí do lado do alvéolo, ali onde tem ar, a gente tem o sangue, que é o capilar, né? Então aí o paciente inala um gás inerte ali, que não faz mal para o paciente, e aí ele passa ali do alvéolo para o sangue e depois ele volta e sai, né? Então com isso a gente consegue avaliar as trocas gasosas. Será que está trocando de forma adequada, né? Então é um exame de difusão de monóxido de carbono, difusão pulmonar. E também a gente consegue fazer as medidas das pressões respiratórias máximas. Então essa é a pressão inspiratória máxima e a pressão expiratória máxima. Então a gente consegue avaliar toda a musculatura respiratória para ver se está funcionando. Então a gente avalia toda a função do pulmão, por isso que é um exame de função pulmonar, porque ele avalia toda a função do pulmão, que é fazer a ventilação, ou seja, encher a caixa torácica e esvaziar a caixa torácica, e as trocas gasosas de forma adequada. Então, a gente avalia a função do pulmão completa ali. Que bacana, então realmente, como a doutora disse, é o completo. Uhum. E dentro disso, quais seriam as principais doenças que são diagnosticadas através de cada um desses exames, doutora, pra gente entender? Então, por exemplo, a espirometria simples, né, que é a espirometria forçada, a gente diagnostica as doenças obstrutivas. Por exemplo, a obstrutiva é quando tem os brônquios, eles colabam, né? Então, ou por uma inflamação, ou por degeneração ali, que seria, por exemplo, a asma e o DPOC. O DPOC é a mesma coisa que enfisema pulmonar, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, essa é com a espirometria simples. Então, vamos supor que a espirometria simples tem um valor lá, que é a capacidade pulmonar forçada, pode estar baixa. E aí a gente fica na dúvida, será que o volume do pulmão todo está baixo por causa
Aí a gente fica na dúvida da causa. Aí faz a pletismografia, que aí a gente consegue avaliar principalmente as doenças restritivas pulmonares, onde tem a diminuição do volume do pulmão, que aí seriam, por exemplo, a fibrose pulmonar, que é a doença pulmonar intersticial, o paciente, às vezes, que tem às vezes o paciente tem deformidade da caixa torácica, às vezes deformidade da coluna, ou deformidade do externo, escoliose, cifose. Às vezes isso pode comprometer o volume do pulmão. Então a gente consegue avaliar se essa capacidade do pulmão dela tá diminuída, às vezes está com a queixa de falta de ar, né? Então isso a gente olha na capacidade pulmonar total ali que a gente faz na pletismografia, né? E tem o exame de difusão, que a gente consegue também diagnosticar, às vezes, uma fibrose pulmonar, que é doença pulmonar intersticial, logo no início, porque as trocas gasosas ficam com dificuldade, e também as doenças associadas à musculatura respiratória, que aí entra nas doenças neurológicas, por exemplo, miastenia graves, esclerose lateral amiotrófica, que é a ELA, né? São doenças que levam à alteração da musculatura no geral. E isso pode comprometer a função do pulmão. Então, então, resumindo tudo ali, né? Asma, DPOC, fibrose pulmonar, as doenças musculares pulmonares. A gente também consegue ajudar no diagnóstico das doenças vasculares pulmonares, por exemplo, hipertensão pulmonar, né? Nesse sentido. Que bacana, então é uma gama de diagnósticos que podem ser feitos através desse aparelho. Uhum. E doutora, ele é um aparelho, como a doutora disse, é uma cabine que esse paciente é feito, mas qual a duração média? Como que funciona então para que o paciente, como que é o preparo desse paciente para esse exame? Uhum. Então, assim, o exame, o ideal, tem alguns preparos específicos para o paciente já tomar em casa, já fazer em casa, né? Então, por exemplo, se usa algum remédio de broncodilatador, por exemplo, o salbutamol, ou que é as bombinhas, né? Então, ele tem que suspender antes. Então, as bombinhas de curta duração, que seria o salbutamol, 4 horas antes, e os outros broncodilatadores de longa duração, que são outras bombinhas específicas, aí de 12 a 24 horas sem usar. Além disso, outras coisas que interferem no exame, não é ideal não precisa de ficar de jejum, mas tem que ter uma alimentação mais leve, pelo menos umas 2 horas antes, não pode comer uma feijoada ou acabar de almoçar e fazer o exame, que não vai dar certo. Então, uma alimentação mais leve, umas 2 horas antes, né? E no ideal é não ir sem comer, porque senão vai acabar passando mal na hora de fazer o exame. Além disso, é importante não tomar chá, café, fumar, ingerir bebida alcoólica, tudo isso pode interferir ali, fazer exercício físico extenuante também antes do exame, tudo isso é ideal, o preparo antes não realizar, né? E aí, na hora do exame, como que a gente realiza ali, né, o preparo do paciente. Então, na hora a gente vai medir o peso, vai medir a altura, vai avaliar os sinais vitais para ver se tá controlado. E aí, o paciente, ele senta numa cadeirinha dentro de uma cabine, mas a porta fica aberta. Então, aos primeiros exames, a gente não fecha a porta. Lembrar que essa cabine é uma cabine para a gente controlar a pressão e a temperatura, mas ela é toda de vidro. Então, o paciente não se sente claustrofóbico, assim, tudo fechado. Então, é bem tranquilo, assim, de realizar. Então, aí o paciente, ele vai colocar um clipe no nariz e aí vai abocanhar ali o bocal num filtro, né, para poder respirar a partir dele. Aí ele vai estar com o nariz fechado, vai respirar só pela boca. Então, aí cada exame específico, a gente vai orientar uma forma específica de respirar. Às vezes vai ter que respirar mais fundo, hora puxar o ar mais fundo, hora segurar, né? Então, cada exame tem uma particularidade da forma de fazer, mas é basicamente isso, é sentado numa cadeira com um clipe no nariz, a boca abocanhada no bocal e a gente vai orientando a respiração. Aí o exame de pletismografia, que é um dos exames, aí tem que ser com a cabine e com a porta fechada, mas isso dura em torno, assim, essa da cabine fechada, em torno de cada movimento respiratório. Então, dura de uns 30 segundos a 1 minuto, assim. Aí a gente abre a porta, vê como é o paciente está e acaba fechando de novo. Então, dura 1 minuto, mais ou menos, assim. É bem rápido. Mas o exame no total, se a gente abranger todos esses exames que eu falei, é um exame que demora mais ou menos uns 40 minutos para realizar o exame completo, todo o exame. Isso todas que era as partes. Isso. Essa era outra questão. Então, o paciente
paciente que precisa fazer uma pletismografia, ele acaba já fazendo os outros exames juntos ou são pedidos separados, ou Aí depende do depende caso? do que o médico que solicitou quer avaliar, né? Ah, Então, certo. depende do tipo de doença. Então, normalmente, quando a gente faz um exame completo, assim, a gente engloba a espirometria simples, o exame de pletismografia e o exame de difusão, né? E aí repete a espirometria depois que faz o broncodilatador pra gente ver se os brônquios abrem ali com a bombinha que é administrada. Então, basicamente, são 3 exames, assim, sequenciais, sendo um deles que repete outra vez, né? Então, dá em média uns 40 minutos. Essa medida das pressões respiratórias, que normalmente é um exame que a gente solicita de forma separada, que é principalmente para avaliar a musculatura respiratória. Certo, a doutora comentou então sobre ter essas diferenças de exames, e doutora, pode ser feito em todos os pacientes, em qualquer paciente? Tem restrições? Existe então um perfil de paciente para ser feito? Pode ser feito em criança, em adulto? Como que seria isso? Então, na criança, por exemplo, não tem uma contraindicação formal assim pela idade. Só que, como eu falei, o paciente ele tem que respirar de acordo com a forma que a gente fala ali. Então, pode ser que a criança menos de que 5 anos, ela não entenda muito como faz. Então, a gente não costuma fazer em menores que 5 anos. Agora, de 6 a 11 anos, aí avalia caso a caso, né? Se tem indicação ou não. Mas, normalmente, é acima de 11 anos, que é quando a criança já entende bem como faz os movimentos respiratórios de forma adequada, entende as orientações, né? E tem algumas contraindicações, por exemplo, o paciente que teve infarto ou uma angina, que é uma dor no peito ali, nos últimos 30 dias é contraindicado realizar, ou se é um paciente que tem uma hipertensão descontrolada, ou tem aneurisma de aorta, ou fez algum procedimento recente no olho, ou tem glaucoma, ou descolamento de retina, ali nesses casos a gente não faz. Tá? Certo. Seria por conta desse esforço que acaba Isso, girando? porque tem um dos exames que a gente precisa pedir para o paciente fazer uma respiração forçada. Então, ele vai puxar o ar o máximo que conseguir e soltar forte e rápido o máximo que conseguir. Então, se a gente faz muita força, então não é adequado. Ah, entendeu. Então a gente já consegue dar um panorama ainda maior. E doutora, hoje em Cascavel, o São Lucas é um dos únicos que tem esse exame à disposição, então na nossa região também. E quais são os benefícios, então, para a nossa população e também para a equipe médica de ter esse exame à disposição para solicitar para os pacientes, né? Sim, eu acho que diferente do que a gente tem mais disponível, que é a espirometria simples, por exemplo, o exame de pletismografia que avalia a avaliação do pulmão de forma completa e a difusão, a gente consegue fazer o acompanhamento e o diagnóstico de forma adequada das doenças, principalmente, por exemplo, das doenças pulmonares intersticiais, que é a fibrose pulmonar. Então, esse paciente, a gente precisa desses exames para a gente fazer um acompanhamento ali de forma adequada. E também, por exemplo, o paciente que tem doença neuromuscular, né? Então, esse exame de pressões inspiratórias máximas é importante para fazer o acompanhamento. A gente diagnosticar de forma precoce, por exemplo, um reumatologista que trata um paciente que tem esclerose sistêmica, por exemplo, que é a esclerodermia. Esse paciente com esclerose sistêmica, ele pode ter hipertensão pulmonar e pode ter doença pulmonar intersticial, que é a fibrose pulmonar. Se a gente fazer esse exame antes ali, um rastreio, a gente consegue detectar a doença no início, às vezes, né? Para poder tratar de forma adequada. Então, eu acho que aumenta a gama de forma de acompanhamento dos pacientes com doenças pulmonares no geral. O paciente também com DPOC, né? Que a gente fica na dúvida se com a espirometria simples, como que a gente faz a espirometria completa para ver outros parâmetros. Então, eu acho que para a população e para a equipe médica ganha no sentido que a gente consegue fazer um diagnóstico mais preciso e fazer um acompanhamento melhor do paciente, avaliando parâmetros melhor para ajustar o tratamento de forma adequada, para o paciente melhorar, porque o objetivo é o paciente melhorar os sintomas, né? Então, falta de ar, eu falo, o pneumologista trata com falta de ar, muito ruim sentir falta de ar, né? Tosse. Então, a gente consegue avaliar ali pormenores, os detalhes e ajustar o tratamento de forma adequada.
Perfeito. Doutora, só para a gente esclarecer, o que seria essa hipertensão pulmonar? Só para a gente ter um contexto. Tá. Então, hipertensão pulmonar, por exemplo, é uma doença que aumenta a pressão lá dentro do pulmão. E isso pode sobrecarregar o coração, principalmente o lado direito ali do coração. Então, tem várias doenças que causam hipertensão pulmonar. Por exemplo, embolia crônica, tem algumas doenças reumatológicas, por exemplo, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, que são doenças autoimunes, quando o próprio corpo ataca o corpo, que pode levar à hipertensão pulmonar. Então, é uma doença também que tem um tratamento específico, tem uma forma de acompanhamento específico, tem outras formas de diagnóstico que não só com esse exame, que seria com o cateterismo cardíaco, sabe? Certo. Então, mas o acompanhamento desses pacientes também envolve o exame de função pulmonar. E acho que essa também é uma outra questão muito importante, porque não se trata apenas da pneumologia, né? Você acaba lidando com demais especialidades que tem esse paciente que muitas vezes tem os sintomas de uma doença e é encaminhado. Então, é um outro ganho muito grande, né, doutora, para as demais especialidades saber que tem à disposição esse tipo de exame, certo? Com certeza. Igual o paciente que chega num consultório, vamos supor, de um cardiologista com a queixa de falta de ar. Aí, às vezes, ele vê lá, não é nada do coração, né, que o cardiologista trata. Então, dá para poder solicitar o exame para diagnósticos diferenciais de falta de ar, que é dispneia, que a gente fala. Então, dá para a gente avaliar no geral e para poder definir qual que é a causa, né? O paciente também que chega, olha lá, está acompanhando com algum médico e viu que a oxigenação do sangue está muito baixa. Às vezes, ele pode solicitar o exame para definir qual que é a causa da oxigenação baixa. Então, eu acho que o geriatra que está em contato o tempo todo com o idoso, que tem já várias comorbidades e já tem vários fatores de risco para doença pulmonar e doença cardiovascular no geral, neurologista que lida diretamente com os pacientes que têm doenças neuromusculares, né? Então, para segmento, diagnóstico dos neurologistas, reumatologistas, né? Que tem contato ali com os pacientes com artrite reumatoide, com esclerose sistêmica, com outras doenças reumatológicas que podem dar acometimento pulmonar, que tem várias outras que podem dar, também seria um exame que seria importante acompanhar e aí daria para encaminhar, solicitar o exame, avaliar, ver que tem alguma alteração, aí encaminhar para o especialista, né? Isso é muito importante e reforça mais uma vez o São Lucas como referência como um todo, né? Hoje nós falamos bastante sobre o Hospital do Coração, mas hoje a pneumologia também tem um espaço muito grande dentro da instituição. E doutora, falando justamente sobre esses tratamentos, então hoje a gente vê que esse aparelho vem para contribuir muito também. E quais são as expectativas dentro da pneumologia? Quais são as outras inovações que também contribuem para os diagnósticos que a gente pode falar, então, para entender quais são os panoramas futuros, quem sabe, dentro do São Lucas? Então, eu acho que esse aparelho, é um dos aparelhos mais modernos que a gente tem no quesito de avaliação da função do pulmão, né? Então, ele avalia quase todas as doenças ali. Tem um outro aparelho que ainda vão adquirir aqui no São Lucas, já está em processo de implementação, que é a ergospirometria, que é um exame que é realizado, um exame de função pulmonar no paciente fazendo esforço. Então, no exercício físico, ali na esteira. Então, ele complementa, por exemplo, o paciente com diagnóstico de falta de ar, não sabe a causa. Dá para fazer esse exame de função pulmonar completa, que é o exame da pletismografia, e aí faz a ergospirometria, que é esse outro exame que também que já está para implementar, né? Então, acho que assim, no geral, a gente vai conseguir abordar todas as doenças respiratórias com esses exames que vão estar disponíveis aqui. Que bacana. E para que essa tecnologia fosse implementada, foi necessário treinamento, a equipe? Como que foi, então, o processo de trazer esse aparelho para dentro do hospital, para a equipe médica, para os enfermeiros e tudo mais? Então, a empresa, né, que produz o aparelho, eles dão um treinamento para a equipe, né? Então, o técnico do aparelho, ele veio para o hospital, ficou 2 dias completos aqui fazendo o treinamento da equipe, de forma, como manusear o aparelho, e também a forma de realizar o exame, né? E aí, treinou os técnicos que vão fazer o exame, nós que vamos fazer o laudo, né? Então, treinou no geral ali por 2 dias
completos. E aí tem cursos que a equipe também tá fazendo, já vai fazer ali para poder ter o manuseio de forma adequada do aparelho, mas é uma educação continuada, né? Então, a gente já está fazendo treinamento com vários testes ao longo dessas 2 semanas, já teve vários testes que a gente fez com vários pacientes para treinar realmente a técnica para ser feito de forma adequada. Porque como é um exame que depende do estímulo do paciente, a gente tem que fazer com que ele entenda como fazer a manobra respiratória, para a gente conseguir avaliar todo o volume pulmonar de forma adequada. Então, a gente está em treinamento, tem 2 semanas já para conseguir fazer isso de forma adequada. Que bacana. E, doutora, é realizado, então, dentro da sala de exame, a doutora participa do exame, é feito pela equipe de enfermagem e depois, posteriormente, a doutora faz o laudo? Como seria isso? Isso, sim. É a equipe de enfermagem que realiza o exame, mas eu estou em treinamento contínuo com elas, assim, e depois eu avalio, aí eu avalio todas as curvas, seleciono as melhores e aí realizo o laudo. Ah, que bacana. Então, tem esse trabalho em conjunto também e precisa dessa comunicação entre a doutora com a equipe de enfermagem, exatamente, certo? Que estão acompanhando e constante treinamento. Acho que isso é muito importante. Isso mesmo. E, doutora, eu gostaria que a doutora complementasse, então, a nossa fala, algo que a gente reforçasse para o pessoal de casa. Então, a importância, porque a gente fala muito sobre o São Lucas trazendo o que há de novo nas tecnologias, mas como isso beneficia eles, de fato, sabe? Para que entenda que não é só um aparelho, mas sim um tratamento para as doenças, para uma condição desses pacientes. Eu acho que o mais importante, assim, é que o que é de ponta, que às vezes a gente só vê na capital, por exemplo, em Curitiba, São Paulo, o São Lucas está conseguindo trazer aqui para a região, né? Então, às vezes é um aparelho que a gente, às vezes tem que encaminhar para fora, para realizar ali o diagnóstico e o acompanhamento dessas doenças. Às vezes a gente vai conseguir tratar doenças mais complexas. Às vezes a gente, antes aqui em Cascavel, conseguiria tratar só as doenças mais simples, então a gente consegue tratar as doenças mais completas dentro da pneumologia agora, sabe? Então, eu tenho segurança de acompanhar esse paciente, porque que aí eu consigo avaliar o pormenor, né, da avaliação ali do paciente. Então, eu acho que o São Lucas está trazendo para a região só o de melhor, assim, no quesito de que o paciente pode sentir seguro de continuar em Cascavel para fazer seu tratamento, não ter que correr atrás de ir para outros locais para poder estar buscando sempre o melhor, né? Que aqui a gente está conseguindo, com toda essa inovação de tecnologia, oferecer o melhor para o paciente. E até a questão também da multidisciplinaridade dentro da instituição, outras especialidades, já tem esse tratamento e encaminhamento, então se a doutora precisa, acaba encaminhando para outro colega e assim por diante também é muito importante, né, doutora? Sim, com certeza. Igual que eu falei que a gente tem acompanhamento junto com a cardio, com a neuro, então a gente tem tudo isso aqui dentro, né? Isso traz mais segurança para o nosso paciente, que é o que a gente sempre reforça constantemente no São Lucas 24 horas. Doutora, eu gostaria de agradecer a presença aqui no nosso programa novamente, foi uma honra tê-la conosco, e reforçando novamente sobre essas tecnologias, e acredito que fica o convite para novamente vir falar sobre as implementações ao longo desse 2025, então muito obrigada. Com certeza, eu que agradeço o convite e fico à disposição. Confira agora o destaque desta semana do São Lucas 24 horas. Esse caso dessa moça, dessa jovem mocinha de 27 anos, se deve a uma fratura importante da vértebra lombar de número 3, L3 que a gente chama. Ela teve uma fratura com um pedaço da vértebra rodou e entrou dentro do canal onde corre a medula. Então, é um quadro grave, extremamente grave. Por muita sorte, ela não teve nenhum déficit, não ficou com nenhuma falha motora nem sensitiva. Mas era uma fratura que a gente considera instável, isto é, se a pessoa fica de pé, a coluna cede, termina de quebrar, então precisava fazer o que a gente chama de artrodese, ou fixação da coluna. Essa fixação a gente já faz isso com diversos métodos, a gente passou por todos os métodos que existem de fixação, desde 1985 a gente já faz isso. E hoje a gente tem feito com a colocação de parafusos e hastes. São parafusos específicos para isso, hastes específicas para isso, e elas então fixam a vértebra, nós fixamos a vértebra L2, a L3 que era quebrada a gente deixou sem manusear, fixamos L4 e L5. Com uma fixação boa para que ela possa levantar e possa se movimentar
dentro da normalidade. Essa fixação da coluna, nós usamos um artifício tecnológico a mais. Nós usamos o chamado neuronavegador, que é um computador que faz com que a gente acerte milímetros, tanto na angulação quanto na profundidade do parafuso que a gente vai usar para fixar, quanto no lugar onde ele vai entrar para fazer a fixação, sabe? Isso dá muita segurança para o cirurgião e isso é uma tecnologia nova que a gente tem no São Lucas há alguns meses e para a coluna, aqui a gente está usando assim poucas, a gente está se adaptando ainda com esse uso porque é uma coisa bastante nova para a coluna, sabe? Até hoje a gente fazia 100 com as angulações todas anatômicas, baseado nos estudos anatômicos, mas com o neuronavegador a segurança, sem dúvida nenhuma, é muito maior. É um politrauma grave dela, ela teve complicações abdominais, complicações pulmonares, é um politrauma importante, mas a gente acha que a evolução vai ser bem positiva. O São Lucas 24 horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre o sistema de monitorização dos pacientes da UTI geral do São Lucas Hospital Center. Não saia daí! São Lucas Hospital Center. Endoscopia, ecoendoscopia e enteroscopia com exclusividade. Cascavel. Agora nós vamos conhecer mais sobre as tecnologias que estão presentes na monitorização dos pacientes na unidade de terapia intensiva do São Lucas Hospital Center. Para explicar como funciona e quais são os benefícios, recebemos o Dr. Luiz Felipe Sidney, médico intensivista e coordenador da UTI geral, e o Dr. Anderson Dallazen, médico intensivista e coordenador do serviço de cardiologia da instituição. Sejam bem-vindos novamente ao São Lucas 24 horas. E hoje nós vamos falar sobre o sistema de monitorização dos pacientes da unidade de terapia intensiva e eu gostaria que o Dr. Luiz relembrasse para a gente um pouco mais sobre como está estruturada a UTI geral do São Lucas hoje. Pois bem, muito obrigado novamente pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, relembrando que já falamos em outras oportunidades, a UTI, nós hoje dispomos de 20 leitos de UTI, né, com total capacidade de receber os casos mais complexos no momento. São bem estruturados. Nós, desses 20 leitos, contamos com leitos que também possuem isolamento respiratório e cada vez mais com os equipamentos mais atualizados possíveis, né? Lembrando que a gente tem a UTI disposta de 20 leitos juntos, né? 10 leitos para um lado e 10 para o outro, e 24 horas sempre ao menos 2 médicos estão presentes. Então o tempo todo de cuidado de fato com esses pacientes e olhando atentamente para esses pacientes, né, Perfeito. Doutor? E também desses 20 leitos, hoje o São Lucas assumiu então o posto de hospital do coração e os leitos da UTI também são destinados a essas condições cardiológicas, né, doutor? O doutor poderia explicar um pouquinho mais sobre essa distribuição? Sim, obrigado mais uma vez pelo convite. Nós temos, além dos 20 leitos da UTI geral, também 10 leitos que são destinados a pacientes cardiológicos, né? É uma UTI coronariana que a gente chama, destinados aos pacientes com condições agudas cardiológicas. Nessa UTI ficam pacientes com uma complexidade um pouco menor, né? Embora os pacientes de pós-operatório de cirurgia cardíaca ainda são destinados lá para a UTI geral, mas os casos de infarto, insuficiência cardíaca acabam indo para essa nossa UTI coronariana, que a gente chama, que é quase que exclusiva para pacientes com condições cardiológicas. Que bacana. Então, tem meio que essa divisão para que vocês também possam cuidar dos pacientes de acordo com as condições dele também, né, doutor? Exatamente. A UTI cardiológica é uma UTI que tem uma rotatividade muito maior, né, e, assim, os pacientes, apesar de serem muito agudos, eles têm uma complexidade um pouco menor no manejo, porque não envolve ventilação mecânica, não envolve uso de muitas drogas vasoativas, então a gente consegue ter uma rotatividade maior nesse tipo de pacientes. Atualmente nós estamos com 10 leitos e com possibilidade de expansão para 15 leitos em breve.
Que bacana. E essa expansão, nós comentamos que está prevista para 2025, um aumento de 20 novos leitos de UTI, né, doutor? E quais estão as expectativas para esse momento e trazer esses novos leitos para a nossa região? Perfeito. As expectativas são as melhores possíveis, né? Em conjunto, assim, é multidisciplinar, né? Desde a parte do pessoal que está mesmo fazendo a parte da construção, da arquitetura, da engenharia, dos médicos, da direção, envolve muita gente. Até o lado do fisioterapeuta, o lado do farmacêutico, para isso ser o mais alinhado possível, né? Para construir uma UTI de melhor capacidade possível. Pretendemos, a partir do ano que vem, então, dispor dos 40 leitos de UTI geral, e mais até 15 leitos de UTI coronariana, né, somando aí 55 leitos. O hospital vem em expansão gradual, né, nós vemos aí gradativamente mais procedimentos, mais internamentos, mas de forma eletiva também, né, sempre oferecendo o melhor possível para a população da nossa cidade e da nossa região. Então, não temos uma data exata ainda, mas a UTI já está bem encaminhada, as diretrizes de como ela vai ter a sua funcionalidade também, as tecnologias, sempre buscando o melhor. E falando agora justamente sobre as tecnologias, eu gostaria que o doutor explicasse para a gente, então, sobre o que é e como funciona o sistema de monitorização, que é o tema da nossa conversa hoje também. Olha, é um motivo de muito orgulho para nós, né? A equipe, igual eu disse, é multidisciplinar, né? São vários quesitos que nós avaliamos até buscar o melhor disponível para o nosso paciente. A complexidade, ela varia muito dentro da UTI, né? Dos pacientes mais graves aos menos graves, todos têm algum motivo de estar dentro da UTI. Em especial, os pacientes que têm disfunção cardiológica grave, ou um politraumatismo, ou um paciente com instabilidade hemodinâmica severa, hoje, todos os nossos leitos têm disponibilidade de fazer uma monitorização invasiva e mais precisa desses doentes, né, dessas pessoas que precisam. Então, em conjunto com a equipe do hospital, nós padronizamos esses monitores para todos os pacientes. Então, todas as pessoas que possuem uma enfermidade grave, nós hoje conseguimos monitorizá-las de uma forma mais acurada, né? Então, esses monitores, o que há de novo que nós podemos nos orgulhar, porque até então, até pouco tempo atrás, não vou dar uma data precisa, nós precisávamos de um monitor à parte para fazer isso. E hoje não. Hoje, o paciente de qualquer leito que ele esteja ocupando, ele pode receber esse cuidado, né? Lembro até da minha época de residência, então a gente, no caso, na época, você teria que buscar um outro equipamento para acoplar no paciente e tudo mais. Hoje não. Isso é um grande motivo de orgulho, porque a gente está integralizando sistemas. Então, um mesmo aparelho, isso é a evolução da tecnologia também, o mesmo aparelho consegue dispor todos os requisitos que nós precisamos. Então, hoje a gente consegue monitorizar a funcionalidade do cardíaco do paciente, quanto que o débito cardíaco, a resistência sistêmica dele. Então, esses dados nos dão mais segurança e mais uma ferramenta para o melhor cuidado desse paciente. Então, no interior do Paraná, nós desconhecemos outro hospital que tenha todo esse recurso disponível e, repito, a 24 horas por dia, a qualquer momento e a qualquer paciente que necessite. Obviamente, não é todo paciente que necessita, mas hoje a gente consegue disponibilizar para qualquer que seja o paciente. Então, temos dados que antigamente, a gente pode falar antigamente mesmo, há anos atrás, era um evento fazer esse tipo de monitorização no paciente. E hoje a gente consegue dispor a qualquer momento, né? Através de catéteres, que a gente consegue monitorizar várias variáveis que são invasivas, né? Então, é um motivo de muita alegria, até porque a gente consegue, a gente está num processo de atualização, é constante, na verdade, de integralização do sistema. Então, o monitor, ele joga informação para a central e, em breve, até o ventilador mecânico, né? Então, isso vai gerar dados, isso vai gerar mais informações e mais segurança e mais exatidão nas condutas a serem tomadas com cada paciente.
Que bacana, então, trouxe muitos benefícios para os pacientes e para os doutores que estão diariamente ali cuidando dos pacientes. O doutor deu um breve contexto para a gente de como ele funciona. O doutor Anderson poderia complementar, então, sobre essa questão dos catéteres e quais são os parâmetros que vocês acompanham com esse novo monitorização? Sim. Então, como o Luiz bem falou, tem a questão dos monitores, né? Esses monitores, eles são adaptados a receber as informações dos diferentes métodos de monitorização, né? Isso não é todo monitor que tem isso, tá? Porém, a gente também precisa da ferramenta que vai transmitir a informação para o monitor, né? E isso que a gente trouxe como novidade, né? Então, a partir do último mês, nós dispusemos de um catéter específico para fazer a monitorização hemodinâmica desses pacientes. É um catéter inserido na artéria femoral, com um transdutor específico, que vai levar essas informações lá para esse monitor, e a partir daí nós vamos obter dados hemodinâmicos em tempo real e contínuos. Uma coisa fundamental no paciente crítico é, quanto mais informações nós tivermos da condição clínica dele, melhor vai ser esse cuidado. Não que a gente não consiga fazer isso sem a monitorização. É claro que a experiência diária e os conhecimentos básicos de anatomia e fisiologia te dão essas condições. Mas numa era de segurança do paciente e tecnologia, isso é fundamental. Então, nós conseguimos ter a monitorização hemodinâmica contínua com a função cardíaca em tempo real e contínuo, e isso é um dado que nós não tínhamos antes, a não ser por método não invasivo, como o ecocardiograma, por exemplo. Então, isso é uma ferramenta fundamental para pacientes em condições críticas, e principalmente no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Eu acho que é uma coisa importante, né? Não só isso também, mas pacientes em condições hemodinâmicas desfavoráveis, que vão precisar de muito remédio para manter a pressão arterial, e a gente sabe que isso pode afetar também o coração. Nós hoje conseguimos, com uma maior precisão, e ter uma tomada de decisão mais assertiva, né? Eu acho que isso que é o fundamental, né? Ele não é uma condição sine qua non para o cuidado ser feito, mas ele fornece informações que vão nos dar maior precisão e maior agilidade nas tomadas de decisões. Quando se fala justamente de pacientes que estão nas unidades com problemas cardiológicos, isso é ainda maior, né, doutor? O impacto é ainda maior de ter a utilização desse aparelho. Sem dúvida nenhuma. A gente, todo paciente com uma condição cardiológica aguda, seja direta ou indireta, nós precisamos de uma monitorização cardiológica muito efetiva, né? Nós conseguimos fazer isso através de dados laboratoriais, através do ecocardiograma beira-leito, que nós possuímos um aparelho excelente de ecocardiograma dentro da UTI, né, e somos habilitados para fazer essas avaliações beira-leito. Isso é uma habilitação do intensivista, mas com a monitorização invasiva, né, nós já tínhamos a monitorização de pressão arterial, agora com a monitorização invasiva de débito cardíaco, isso traz para nós um avanço muito grande no cuidado, principalmente se tratando de um hospital referência em cardiologia. Eu acho que isso foi um passo muito grande e só tem a trazer benefício para todo mundo. Doutor Luiz, o doutor comentou agora sobre essa questão de ser uma monitorização invasiva, mas qual o grau, então, assim, para a gente entender, para o pessoal de casa pensar, poxa, mas é um procedimento, para a gente entender melhor e explicar esse contexto para o pessoal, porque a gente fala sobre o catéter, mas explica para a gente para o pessoal que está assistindo sobre isso. Perfeito, vou tentar falar de uma forma mais simples e abrangente. Esse catéter não é muito diferente dos catéteres que já são utilizados na UTI. A diferença é que ele tem um termistor, tem um sensor diferente dentro desse catéter, e ele consegue nos dar dado em tempo real, que é o mais importante. Então, é o avanço da tecnologia dentro desse próprio catéter. Esse procedimento não precisa ir a centro cirúrgico, nem nada. O intensivista, por si só, já é habilitado para fazer isso. O mais importante é saber interpretar do que propriamente inseri-lo, né? Esse tipo, o catéter, ele, em sua visão, ele é semelhante ao usado há décadas dentro da UTI. A mudança é a tecnologia que é empregada a ele. Então, ele tem um sensor, e esse sensor é integrado ao sistema do monitor, que dá a mensuração em tempo real.
o tempo de passagem do catéter são minutos, não é um procedimento de alta periculosidade que colocar o paciente em risco desnecessário. É o catéter basicamente já usado nos tempos atuais, com uma tecnologia agregada. Então, posso falar que a gente usa ultrassom, o mesmo que faz o ecocardiograma, então já falamos em outra oportunidade, mas é um equipamento também extremamente moderno e com além até do que seria necessário, sempre pensando que a tecnologia ela é evolutiva, a verdade de hoje, amanhã nem sempre, já pode ficar desatualizada. Então, esse aparelho de ultrassonografia que a gente usa até para fazer o ecocardiograma, ele é utilizado para nos guiar a passagem desse catéter. Então, através dele, se o paciente estiver sedado ou não, a gente faz a anestesia, é uma anestesia local, não precisa ser entubado, não precisa de um relaxante, nem nada disso, é uma anestesia local. Nós, através do ultrassom, nós identificamos a artéria a ser puncionada e fazemos a inserção desse catéter. Então, questão de minutos, é feito no leito da UTI mesmo, não precisa deslocar o paciente para outro setor. E o emprego da tecnologia agregada ao catéter foi que nos trouxe essa qualidade de atendimento, essa maior acurácia. O doutor comentou a gente falou bastante sobre os ventiladores mecânicos, só para a gente poder explicar o que seria ele, para quais pacientes eles são utilizados, e a gente falou sobre a importância de poder integrar as informações, mas eu gostaria que o doutor desse um contexto também para a gente, doutor. Perfeito. Então, só relembrando, o avanço da tecnologia fez com que a gente deixasse de ter mais um aparelho dentro da UTI, ele foi integrado ao nosso monitor, né? Então, o ventilador mecânico, em essência, ele é usado por pacientes que estão em algum déficit ventilatório, insuficiência respiratória, um trauma torácico, uma instabilidade hemodinâmica severa ou um rebaixamento de nível de consciência. Então, o maior preditor é a capacidade ventilatória, respiratória do paciente. Então, ele supre essa necessidade no momento. Então, pessoas que têm uma pneumonia grave, pessoas que tiveram até um choque cardiogênico, que faz o acúmulo de líquido no pulmão, que entram numa capacidade que a capacidade ventilatória é suprimida pela injúria que esse paciente está passando, né? Então, ele é usado de forma invasiva ou não invasiva. Primeira, invasiva é quando a gente ouve ou já viu o tubo dentro da traqueia, né, que sai pela boca, e ali a gente consegue dar pressões, oxigenação e tudo o que for necessário para suprir a injúria que o paciente está passando. E, eventualmente, pacientes com dano neurológico que não têm a capacidade de respirar também necessitam, daí com parâmetros menos elevados, mas isso é extremamente avaliado durante a estadia do paciente com esse suporte. Então, temos a gasometria, agora o monitor dá novas informações, temos capnografia, que é a capacidade de exalar o CO2 do paciente. São dados muito complexos que a gente vai juntando e através do aglomerado de informações a gente consegue dar a melhor conduta. E também temos da forma não invasiva. O ventilador a gente consegue colocá-lo com a máscara, com pressão, né? Aqueles pacientes que precisam de um suporte ventilatório intermitente, às vezes por horas, às vezes por um período. Então, isso tudo é avaliado com a equipe multidisciplinar, né? Junto está a fisioterapeuta, junto estamos os médicos, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, a gente vai avaliando gradativamente. E já posso dar um pequeno spoiler que no futuro breve teremos catéter nasal de alto fluxo para todos os pacientes integrado ao ventilador. Hoje a gente usa um aparelho à parte, então nesse processo de modernização e melhor para o paciente e tentando utilizar a tecnologia num único aparelho, em breve teremos essa novidade para uma próxima conversa. Né? Então, o catéter nasal de alto fluxo é uma tecnologia que poucos lugares têm, que já é bem difundida, mas que poucos lugares usam. Nós temos para os pacientes da UTI, tanto neonatal, UTI pediátrica e adulto, e também para a UTI coronariana cardiológica quando necessário, que ele é uma nova tecnologia que o hospital já tem. Não sei se na nossa regional há outro hospital que
disponibiliza para todos os pacientes essa tecnologia, que é um conforto maior com a mesma segurança. Né? Esse cateter ele consegue mandar o fluxo de oxigênio com uma pressão e uma temperatura que é ajustada para cada paciente, e substituindo várias vezes a necessidade da máscara, que ela é oclusiva na parte ventilatória do paciente. Então, esse paciente ele consegue conversar, se alimentar, fazendo o mesmo exercício respiratório que com a máscara de pressão oclusiva. Então, mais uma vez, a gente utilizando a tecnologia a nosso favor. Repito, nós temos hoje da forma individualizada para os pacientes e em breve para todos os ventiladores na nova atualização que faremos. Evolução constante dentro da UTI e também no São Lucas como um todo. E, doutor, como foi a implementação desse sistema de monitorização? Então, vocês precisaram de fazer um treinamento, a equipe também? Como que foi desde a decisão, quando trouxeram esse processo, até a implementação e hoje vocês já utilizando? O doutor Luiz também pode complementar a fala do doutor à vontade. Toda nova tecnologia, ela precisa ser ensinada e... Talvez ensinada não, mas precisa ter um treinamento de toda a equipe, né? Porque todo mundo vai se deparar com essa nova tecnologia e em algum momento vai ter que fazer parte do cuidado e do processo, né? Sempre que a gente vai implementar uma nova tecnologia, o que impacta sem dúvida nenhuma é o custo operacional disso, né? Então, os responsáveis por isso, os gestores, eles fazem as análises baseadas nas nossas necessidades, né? E o hospital sempre pensando na inovação e no melhor para o paciente, tem adquirido as melhores tecnologias. Assim como outras que foram adquiridas ao longo desses últimos meses, sempre vem um representante específico da empresa que fornece os materiais e realiza vários treinamentos com médicos, enfermeiros, médicos residentes, para que todos saibam com o que estão lidando e para que todos tenham as mesmas informações, né? Então isso é de praxe e é realizado rotineiramente sempre que uma nova tecnologia é implantada. Bacana. Então, dentro da UTI, com a chegada dessa nova monitorização também aconteceu, né, doutor? Então, todos os médicos que estão presentes estão capacitados para utilizá-la também. Exatamente. E, doutor, falando também sobre a questão das outras tecnologias, então a gente falou sobre o ventilador mecânico, falou sobre essa nova catéter que está chegando, então as expectativas são grandes para essa constante evolução e com a monitorização não foi diferente. Então, o doutor poderia falar um pouquinho mais para a gente, então, sobre o que há de se esperar para o novo ano e todos esses benefícios que tem para o nosso paciente. Então, para que ele entenda em casa que trazer essas tecnologias contribui para o cuidado deles também. Então, essa busca constante não são só aparelhos. Então, ele faz a diferença no dia a dia, tanto para o médico quanto para o paciente. Com certeza. Então, a busca de conhecimento e de tecnologias é constante, né? A gente vive a era digital e com ela também os dispositivos, os aparelhos são evoluídos. A gente vê isso no nosso dia a dia, os carros têm novas tecnologias, os celulares, e dentro da parte farmacêutica e hospitalar também não é diferente. Então, obviamente, a gente faz análise junto com a equipe e a equipe de gestão do que essa tecnologia é capaz de nos propor com o intuito de beneficiar o paciente, né? Não ser uma tecnologia fútil. Então, porque ele tem uma luz assim ou tem um aspecto X. Não, nós queremos o que for impactante no desfecho do paciente, no conforto e na segurança. Então, como o hospital vem em constante atualização, crescimento de novas alas, novos setores, expansão da UTI para uma nova UTI, a gente sempre está pensando na tecnologia. E uma tecnologia que seja duradoura e segura. Então, isso é constante, né? O que eu posso assegurar é que constantemente nós teremos conversas sobre isso quando se fala em tecnologia e segurança do paciente. A nova UTI não vai ter algo que a UTI atual vai deixar de ter, porque a atualização é mútua, né? Então a diferença vai ser só o lugar em que ela vai ser instalada. Ela já está numa fase bem avançada, acredito que para o ano que vem, sim, ela estará em funcionamento pleno.
E para esse momento, não há nada que nós necessitamos que não é suprido pelo hospital. Então, a equipe é formada por diversos intensivistas com formação e capacidade para trabalhar com essas tecnologias, porque também não haveria necessidade ou um motivo de ter uma tecnologia que não é usada. Então, nós temos a tecnologia, somos capacitados para usar com a segurança e o melhor para o paciente. Esse é o fundamental, né? O que a gente preza e sempre fala e reforça constantemente, que é a segurança do paciente, isso é o fundamental. Doutor, eu gostaria que o doutor então deixasse uma última mensagem para nós finalizarmos a nossa conversa sobre não só esse sistema de monitorização, mas também sobre o trabalho da UTI, para que vocês reforcem e o pessoal de casa entenda o papel do médico intensivista também na nossa sociedade e o cuidado que vocês têm com a vida de cada um que está lá na nossa UTI. Só assim, em relação ao que o Luiz falou anteriormente também, hoje nós vamos ter 2 UTIs com 20 leitos, tem mais a UTI coronariana com 15 leitos, embora elas estejam em lugares diferentes, a administração, digamos assim, é a mesma, né? O Luiz como coordenador das UTIs gerais, eu como coordenador da UTI coronária, eu trabalho na UTI geral também, então a troca de informações ela é constante, a tomada de decisões é conjunta, e independente da patologia que o paciente tenha, seja ele cardiológico ou não, seja ele de outra especialidade ou não, essa união entre os médicos responsáveis ela vai permanecer independente do local onde os pacientes estejam. Em relação ao que a gente pode esperar para os próximos anos e a mensagem que a gente deixa para a população, sem demagogia, sem nada, o Luiz Felipe fez a formação dele em Curitiba, trabalhou nos melhores hospitais de Curitiba, com o Marcelino Champagnat, por exemplo. Eu fiz a minha formação em São Paulo, trabalhei como intensivista em hospitais grandes lá, conheci a UTI do Samaritano, a UTI do Sírio-Libanês, a UTI do 9 de Julho, e hoje a gente pode dizer que a nossa UTI em material humano e em equipamentos, ela não fica atrás de nenhuma outra. Como eu comentei até na nossa outra conversa, o que nós não temos aqui ainda é o transplante cardíaco e o serviço da ECMO, né, que é a oxigenação por uma membrana extracorpórea, mas isso são tecnologias que futuramente a gente pretende adquirir, né, já que elas demandam um pouco mais de preparo e um pouco mais de suporte. Mas a nossa UTI não fica atrás de nenhuma outra UTI do Brasil, né, e a gente tem totais condições de atender os pacientes da melhor forma possível e com a maior segurança possível. O médico intensivista, ele acaba lidando com as situações mais críticas dos pacientes. O paciente no seu momento mais crítico, no momento mais crítico da família, seja uma condição crônica que agudizou, seja uma condição esperada ou não, seja uma condição aguda, uma tragédia, um acidente, um infarto, a gente é que está ali para atender esse paciente e também acolher os familiares, né? A gente, como você me perguntou antes, como é que é a relação do médico intensivista com esse tipo de situação, a gente acaba desenvolvendo mecanismos para suportar a carga diária, mas jamais perdendo a empatia e a necessidade ou o intuito de acolher as famílias que nesse momento estão muito fragilizadas. Então, a gente procura dar um atendimento global para o paciente e também para a família que nessa hora precisa muito. Muito bacana, o doutor falou agora sobre essa questão do São Lucas se tornar referência e ter esse suporte comparado a hospitais de grande porte, de cidades grandes. Doutor, acho que isso também traz ainda mais segurança, né, para a nossa população, porque a gente vê uma cidade como Cascavel, que está crescendo também, e o São Lucas acompanhando esse crescimento e a UTI acompanhando junto também e dando esse suporte para a nossa população, que se sabe, em um caso de emergência, ele pode contar e tem esse preparo para esse atendimento aqui em Cascavel mesmo, né, doutor? Claro, com certeza. O hospital, hoje a gente está falando mais em específico, lógico, aqui da UTI, que é o nosso ambiente, mas o hospital é mais do que a UTI, com certeza, né? O hospital ele cresce de maneira generalizada, exponencial, agregada, né? Então, houve constantes melhorias do centro cirúrgico, a expansão do centro cirúrgico,
estamos num processo de reformulação do pronto atendimento para o melhor atendimento do doente, a melhoria dos leitos. Então, isso passa por todo o hospital, né? Hoje, em especial, nós estamos falando dos nossos setores, né, de cardiologia e medicina intensiva, mas ele cresce junto. Então, nós dispomos de todas as especialidades disponíveis para um caso de uma emergência, porque esse paciente ele pode vir por uma injúria cardiológica, tem um evento neurológico associado, temos cirurgia cardíaca, cirurgia neurológica, neurologista clínico, cardiologista clínico. Então, é uma equipe multidisciplinar que está envolvida nisso, né? Obviamente, se eu precisar de um cirurgião vascular às 3 da manhã para uma avaliação, uma intervenção na UTI, temos um encarregado para isso, que cada dia temos a escala para isso. Então, o hospital ele é bem munido de mão de obra especializada. Então, a população pode ficar tranquila quanto à necessidade de intervenções e profissionais qualificados à disposição. Bacana. Doutores, muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas. Hoje nós falamos um pouco mais sobre as tecnologias e fica o convite para novamente vir e falar um pouco mais para a nossa população. Obrigada, doutor Anderson, doutor Luiz. Obrigado. É um bom tê-la aqui conosco. Obrigado. Muito obrigado. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo. Espero você!